Hoje eu vou falar sobre os 3 feitos de inteligência absurdamente subestimados em Naruto. E não, eu não tô falando de genialidades óbvias de personagens como Shikamaru, que todo mundo já espera que seja inteligente, mas sim de momentos escondidos, que passam batido e que quando você para pra analisar, você para e pensa, meu Deus, isso é muito inteligente. E pra começar, vamos do menos inteligente até o mais incrível. O terceiro feito da lista é o Sasori controlando 100 marionetes ao mesmo tempo. Quando ele usa esse exército contra a vovó Tio e também a Sakura, todo mundo foca no poder destrutivo e no tamanho da ameaça, mas esquecem de algo muito crucial. Ele tá literalmente manipulando 100 marionetes ao mesmo tempo, todas elas simultaneamente. E diferente de comandos genéricos como mandar as marionetes atacar, que deixaria a coisa muito mais simples, o jutsu de marionetinista exige controle total. Não é como se tivesse piloto automático. Cada movimento é coordenado diretamente. Se você já tentou fazer várias coisas ao mesmo tempo, muito provavelmente você sabe do que eu tô falando. A qualidade de cada uma delas acaba despencando. Agora, imagina você pegar isso e multiplicar por 100. Tenta fazer 100 coisas ao mesmo tempo pra você ver se você consegue. Mesmo que a vovó Tio tenha derrotado o exército com as 10 marionetes lendárias criadas pelo primeiro mestre das marionetes, isso não diminui a loucura que é o Sasori conseguir manter aquele controle todo. Aliás, a própria vovó também faz algo muito incrível, controlando 10 marionetes ao mesmo tempo, e vamos levar em consideração que ela já é uma velhinha. E nesse quesito multitarefa, dá pra gente talvez tentar comparar um pouco o Sasori com o Nagato, que lá durante o arco do Pen conseguia controlar 6 caminhos do Pen ao mesmo tempo. Ele tinha um controle de chakra absurdo, distribuído para 6 corpos diferentes, cada um fazendo uma coisa diferente. A concentração exigida é absurda e é um feito totalmente sobre-humano. Agora, o segundo feito é de um personagem que as pessoas raramente param pra pensar o quão ele é inteligente. E ele raramente ganha crédito por isso, mas basicamente eu tô falando do Kabuto. E eu não tô falando do controle que ele teve com o Edo Tensei sobre os ninjas ressuscitados, porque a maioria deles tá basicamente no piloto automático durante a guerra. Ele só usa o controle manual em determinados momentos, então não é todo o período da guerra que ele tá lá controlando os corpos reanimados. Ele tem feitos extraordinariamente grandes no quesito experiências genéticas. Ele fundiu o próprio corpo com DNA de vários ninjas, como Kimimaro, Kidomaru, Suigetsu, Tayuya, mas isso não entra nessa categoria, considerando que tanto Tobirama quanto Orochimaru já faziam esses tipos de experimentos antes. Então, se fosse pra mim colocar isso como um feito de inteligência, eu teria que encaixar os dois. Mas o que realmente destaca o Kabuto aqui nessa lista é o que aconteceu lá em Naruto Clássico, sendo mais específico, na sua luta contra a Tsunade. Essa é uma luta em que ele tava levando vantagem porque a Tsunade tava mentalmente abalada, o que afetava muito o seu desempenho. Em certo ponto, ela tenta finalizar o Kabuto utilizando um jutsu extremamente forte, que basicamente atinge todo o sistema neural da vítima. Esse jutsu é tão apelão que a Tsunade nunca mais utilizou ele em nenhum momento da obra, talvez seja porque se ela utilizasse ia acabar com a luta de uma vez. Mas o funcionamento é basicamente assim: o jutsu embaralha os sinais motores do corpo e se você tentar mover a mão, o seu pé se move no lugar. Eu nem imagino quão sinistro deve ser estar sobre uma situação dessas. Imagina, você tenta levantar a mão esquerda e levanta a direita ao invés disso. Desculpa se eu não estiver olhando certinho pra câmera, eu achei um ponto aqui justamente porque é a primeira vez que eu tô aparecendo em um vídeo longo, eu gravo um vídeo curto, então eu não tô muito bem acostumado. Se eu estiver olhando errado, eu arrumo no próximo, e não esquece de se inscrever no canal. Enfim, o Kabuto conseguiu se livrar desse jutsu. Ao invés de se render ao efeito, ele começa a mapear cada resposta errada do seu corpo. Ele manda um comando pra mão e percebe que o pescoço se mexe, então ele memoriza isso e transforma em um padrão. E aí, com base nesses erros de movimento, ele vai estipulando justamente, como eu disse, um padrão pra mover tudo que ele quer mover. Ele mesmo admite que ele não tá 100%, que os movimentos ainda são um pouco estranhos, mas de qualquer forma, ele consegue lutar contra a Tsunade. E vamos lembrar que a Tsunade é um dos 3 Sanins lendários, ou seja, o Kabuto teve que memorizar todos esses movimentos, estipular um padrão e voltar a lutar contra a Tsunade. Tudo isso sem nenhum tipo de treinamento ou algo do tipo, ele fez ali na hora. E lembra que a gente tá falando de movimentos micromotores, aqueles movimentos que a gente faz sem pensar, como andar, reagir a um golpe ou coisa do tipo. Só que o Kabuto teve que tomar consciência de cada um desses sinais mentais, analisar e reverter manualmente. É um feito de inteligência e autoconsciência corporal absolutamente absurdo. E sabe o que é mais intrigante? É que depois dessa cena, o Kabuto faz tudo isso, mas nada acontece. O que aconteceu não é citado, ele não fala mais sobre isso, ele simplesmente segue a sua vida. Talvez o fato do Kabuto não tá 100% sobre o efeito do jutsu da Tsunade seja uma das razões pelas quais o Naruto conseguiu acertar ele primeiro, mas mesmo assim o que ele fez continua sendo absurdo. E agora vamos falar sobre realmente o feito mais absurdo, inesperado, incrível e me deixa de boca aberta toda hora que eu lembro, que é um feito vindo do Jiraiya e talvez você já saiba do que eu tô falando. Lembra lá no arco do Pen, depois que ele enfrenta a Konan e consequentemente enfrenta os outros caminhos do Pen até chegar naquele momento triste
em que a gente perde ele? O feito em questão é a mensagem codificada que ele deixa pro Naruto e também pra Vila da Folha depois de lutar contra esses caminhos. A mensagem dizia que o verdadeiro não está entre eles, revelando que o Nagato é o verdadeiro Pain. À primeira vista, parece que o Jiraiya teve tempo de sobra pra bolar isso, mas não é bem assim. Ele só começa a desconfiar que talvez o verdadeiro não estivesse entre eles depois que o caminho animal acaba perdendo a sua bandana e, consequentemente, ele acaba vendo a cicatriz no seu corpo. Cicatriz que ele mesmo deixou naquele caminho do Pain muitos anos atrás. E aí ele sai do estômago do sapo, onde estava escondido, para confirmar sua teoria, já sabendo que provavelmente ia perder sua vida só para passar essa informação, mas, querendo ou não, a intenção era contar tudo pro Fukasaku, que então levaria isso à Vila da Folha. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o Jiraiya tem a garganta destruída. Ou seja, ele tava no momento em que ele tava prestes a perder sua vida, a garganta dele foi cortada e ele teve tempo de pensar em uma mensagem codificada que muito provavelmente o Naruto ia conseguir revelar. É claro que tem todo o mérito dos outros ninjas que ajudaram, só que o mais impressionante é ele ter tido essa ideia sob tamanha pressão. E como ele codificou a mensagem? Bom, primeiro ele escreveu um símbolo que se parecia com o número 9, mas que na realidade era um caractere utilizado no título de um dos seus livros, e a única pessoa que poderia identificar esse detalhe era o Naruto, porque ele tinha lido todos os livros do Jiraiya durante o time skip. Ou seja, o Jiraiya sabia que o Naruto reconheceria o caractere, entenderia a referência do livro e ligaria os pontos. Mas isso não é tudo, porque o código era uma sequência de números e cada número representava uma página do tal livro. O segredo estava na primeira palavra de cada página, ou seja, o Jiraiya criou uma mensagem completa usando apenas as primeiras palavras de páginas específicas do seu próprio livro. Isso exige uma memória absurda, por mais que tenha sido ele que escreveu os livros, não deixa de ser um puta jogo da memória. A não ser que o Jiraiya tenha deliberadamente decorado isso de propósito, talvez já por estar acostumado a deixar mensagens criptografadas por ser um espião, a reação da equipe de decodificação também indica que aquilo não era totalmente fora do padrão. Tudo dá a entender que mensagens desse tipo, com esse tipo de criptografia, eram utilizadas já anteriormente por ninjas mais sábios. A inteligência do Jiraiya nessa cena é completamente subestimada, mas sem dúvida é um dos maiores feitos ocultos de toda a obra de Naruto. Mas é claro que se o Jiraiya já praticava isso, com o objetivo de deixar mensagens criptografadas, isso tornaria o feito bem menos impressionante. Fica muito melhor se a gente imaginar que o Jiraiya fez isso naquele momento mesmo, com todo o calor do momento, os Pains vindo atrás dele, ele tendo que passar a mensagem de que o verdadeiro não estava entre eles. Então, pra mim, eu prefiro acreditar que ele não fazia isso antes. E claro, do ponto de vista narrativo, é muito bonito que o Naruto tenha sido o único capaz de decifrar. É simbólico, faz sentido pra história, pro laço entre mestre e também aluno, mas dentro do universo de Naruto, numa situação de guerra real, o ideal seria, claro, deixar uma mensagem que qualquer ninja da Folha conseguisse entender. Ainda mais sabendo que você vai morrer e que o Naruto seria sua única garantia, então era melhor garantir que outros ninjas soubessem. De qualquer forma, deu certo, eu não me importo com isso, então tá tudo ótimo. Foi um incrível feito de inteligência do Jiraiya. Então eu deixo o questionamento pra vocês. O que vocês acham que seria melhor? O Jiraiya realmente ter inventado esse tipo de criptografia naquele momento? Ou seria mais interessante que aquilo fosse um truque que ele já utilizava antes, então seria uma sacada legal do Kishimoto. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e também ativar o sininho pra você não perder nenhum, mas nenhum mesmo, conteúdo aqui do Konoha Chronicles. Eu espero vocês em um próximo vídeo de Naruto.